Sabia que nos tempos antigos existia uma torre tão alta que chegava até os céus? A Bíblia fala em Gênesis, no capítulo 11, versículo 9, sobre uma torre gigante. Mas será que ela realmente existiu? Qual era a sua altura? No vídeo de hoje nós iremos falar sobre a Torre de Babel e saber se ela realmente existiu. Torre de Babel. A paz, amados, eu sou o Pastor Alex, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não me conhece, se inscreva no botãozinho vermelho que está aí embaixo, tá bom? Nós temos conteúdo novo toda semana. Nós vamos falar hoje de um dos maiores mistérios da Bíblia, uma torre que foi projetada para alcançar os céus, com cerca de 2.500 metros de altura. Tudo isso em 2000 a.C. Para entender o tamanho desse feito, vamos falar dos dias de hoje. Com toda a modernidade, com todo o conhecimento de engenharia, ainda não existe um prédio que alcance os 1.000 metros de altura. Hoje, o maior prédio do mundo é o Burj Khalifa, localizado em Dubai, com seus 848 metros de altura e 160 andares. Acredite, um prédio tão grande como esse ficar em pé já é uma vitória da engenharia. Agora você imagina construir uma torre gigantesca lá na antiguidade. Será mesmo que as civilizações antigas conseguiram construir uma torre tão alta assim? Para responder essas perguntas, nós precisamos falar de um nome: Nimrod. Nimrod era bisneto de Noé. Ele era poderoso, segundo a Bíblia, que cita várias cidades conquistadas por ele, inclusive Babel. Não existem provas concretas de que foi Nimrod que construiu a torre, mas existem várias evidências históricas. A construção da torre aconteceu em Simear, a mesma região onde Nimrod fundou várias cidades. Mesmo muito tempo depois, a Síria ainda era conhecida como a Terra de Nimrod. Estudiosos e historiadores tentam provar se os povos antigos realmente tinham capacidade e conhecimento para construir essa torre. Pesquisadores modernos utilizaram informações da Bíblia para calcular qual altura esses povos antigos poderiam construir. Segundo a Bíblia, a torre foi construída com tijolos, então os cientistas simularam um tijolo feito há 2.000 anos atrás e colocaram numa prensa para ver o quanto ele iria aguentar. E ele quebrou na prensa com 400 quilos. Segundo eles, esse tijolo não aguentaria mais que 150 metros de altura, pois o peso da torre faria o tijolo quebrar. Isso não chega nem perto dos 2.500 metros. Porém, olhando de novo a Bíblia, viram um detalhe que chamou a atenção. A Bíblia diz que os homens queimaram os tijolos. Essa técnica, que é usada até hoje, fortalece muito o tijolo. E assim resolveram fazer de novo o teste, dessa vez queimando o tijolo a 800 graus. Dessa vez, a prensa só quebrou o tijolo quando ela chegou a 3.000 quilos. E segundo os cálculos desses mesmos cientistas, esse tijolo poderia chegar aos 3.000 metros de altura, provando assim que sim, seria possível construir uma torre nessa altura, usando apenas conhecimento e tecnologia da época, como diz a Bíblia. E qual o motivo disso? Por que construir uma torre tão grande? O fato de viver em um mundo pós-apocalíptico fez com que as pessoas pensassem em formas disso não acontecer mais, fazendo assim uma poderosa torre em forma triangular que alcançasse uma altura impressionante, tentando agregar todas as pessoas no mesmo lugar. Junte isso ao fato de os homens, segundo a própria Bíblia, diz que eles queriam alcançar os céus. E de acordo com historiadores, a astrologia dava seus primeiros passos nessa época. Sendo assim, uma torre tão alta e segura seria perfeita. E qual a sua localização? Não temos certeza da localização exata. No entanto, o argumento mais comum por parte dos estudiosos da Bíblia aponta que a construção da torre teria sido em uma planície entre os rios Tigre e Eufrates, na Mesopotâmia, onde seria hoje a Síria e o Iraque, o local onde antigamente era localizado Sinar, citado no versículo 11:2 de Gênesis da Bíblia. Por que Deus confundiu as línguas? Eu posso dizer aqui para vocês 3 pontos em que podemos considerar que não foi do agrado do Senhor, provocando sua ira: orgulho, rebeldia e idolatria. Por que orgulho? Porque os homens daquela época tinham um pensamento egoísta, pensavam só na própria glória. Rebeldia, porque o que o Senhor disse foi exatamente o oposto do que eles fizeram. O Senhor disse: crescei-vos e multiplicai-vos, espalhai-vos pela terra. E, por fim, a idolatria. A Torre de Babel marcou o início da idolatria. Alguns templos ainda existem, eles são chamados de zigurates, estão lá em Ur
e no Iraque, na região de Simar. E eles também são de tijolos queimados, como aqueles que foram usados na construção da Torre de Babel. A idolatria também esteve presente desde o início da civilização. Afinal, a Torre de Babel existiu ou não existiu? Uma torre gigantesca como essa, mesmo depois de tanto tempo, deveria ter algum vestígio, certo? No meio dos restos da famosa cidade de Babilônia, onde atualmente é o Iraque, há uma grande estrutura que os registros históricos sugerem ter sido a Torre de Babel. E também, o especialista Dr. Andrew George analisou o artefato e descobriu um relevo com o desenho de uma torre de degraus e um homem com um bastão e um chapéu de cone. De acordo com o próprio George, essa é uma forte prova de que a história bíblica da Torre de Babel foi inspirada por esse edifício. Sendo assim, é possível provar que a torre existiu sim. Bem, amados, esse foi o nosso vídeo de hoje. Aqui tem mais 2 vídeos para vocês estarem assistindo também, tá? Não esqueça de deixar seu joinha, de compartilhar com seus amigos esse vídeo, tá? Assim você fortalece bastante o nosso trabalho. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Até semana que vem. Fui!